Você já percebeu como todo mundo fala sobre investimentos, mas quase ninguém explica como montar uma carteira de verdade? Tem gente que compra ações porque o influenciador indicou, outros colocam tudo na renda fixa, tem quem invista também apenas em fundos imobiliários e alguns simplesmente deixam todo o dinheiro parado na conta porque tem medo de errar. Mas afinal, como montar uma carteira de investimentos em 2026? Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente como eu penso uma carteira de investimentos para um cliente, explicando a função de cada classe de ativos e por que nenhuma delas deve ser analisada isoladamente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel, eu sou economista e assessor de investimentos. E aqui no canal você aprende sobre investimentos, planejamento financeiro e economia de uma forma simples, prática e sem complicação. E uma das perguntas que eu mais recebo é: Gabriel, qual a melhor carteira de investimentos? A resposta pode até ser um pouco frustrante, mas ela é verdadeira. E não existe uma carteira perfeita. Existe a carteira ideal para os seus objetivos, seu perfil de risco e o momento da sua vida. Ainda assim, tem algumas estruturas que praticamente toda carteira bem construída segue. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. E o mais importante, antes mesmo de investir, tenha um objetivo. Antes de escolher qualquer tipo de investimento, você precisa responder uma pergunta: para que será esse dinheiro e para que eu vou utilizar? Você está formando uma reserva de emergência? Você quer comprar um imóvel? Está pensando na aposentadoria? Ou então quer gerar uma renda passiva para a sua aposentadoria? Pretende investir para os filhos? Então assim, cada objetivo vai ter um prazo diferente. E se o prazo muda, os seus investimentos também precisam mudar. E esse é o erro que muita gente comete. Começa escolhendo investimentos antes de definir qualquer tipo de objetivo, quando deveria ser exatamente o contrário. Então, primeiro passo, montarmos a reserva de emergência. Na minha opinião, nenhuma carteira começa pelas ações, ela começa pela reserva de emergência. Então imagina que amanhã você fique alguns meses sem renda, ou acontece alguma emergência médica, ou surge uma despesa inesperada. Se você não tem essa reserva, provavelmente você vai ser obrigado a vender algum tipo de investimento ou até assumir uma dívida para conseguir saldar isso. E a reserva ela existe justamente para evitar isso. E ela deve ficar em investimentos com 3 características principais: segurança, liquidez e baixíssima volatilidade. Ela não serve para buscar a maior rentabilidade da sua carteira. Ela serve justamente para proteger o restante da sua estratégia. Esse talvez seja o investimento mais importante da sua carteira, mesmo sendo o menos emocionante. Já o segundo passo é a renda fixa. Então, depois da reserva, normalmente vem a renda fixa. E muita gente acredita que renda fixa significa investir sempre na mesma coisa. Mas não é assim. Dentro da renda fixa existem diferentes objetivos. Tem investimentos voltados para liquidez, outros para proteção contra a inflação e também outros voltados para aproveitar taxas pré-fixadas aí. Cada um possui uma função diferente. Então, quando a gente fala uma carteira equilibrada, a renda fixa ela costuma ser responsável por trazer estabilidade. Ela que vai reduzir as oscilações e ajudar o investidor a atravessar momentos difíceis do mercado com uma maior tranquilidade. Quanto maior for sua necessidade de segurança, maior tende a ser o peso da renda fixa dentro da sua carteira. Agora, o terceiro elemento é o crédito privado. E depois da renda fixa tradicional, tem uma classe de ativos chamada crédito privado. O nome é complicado, mas a ideia é bem simples. Então, ao invés de você emprestar o dinheiro para o governo, você está emprestando recursos para empresas. E como esse risco costuma ser um pouco maior, normalmente esses investimentos oferecem uma rentabilidade superior. Mas aqui tem um ponto muito importante: maior rentabilidade quase sempre significa um risco maior. Por isso, o crédito privado deve fazer parte de uma carteira diversificada e bem analisada, nunca apenas porque oferece uma taxa mais alta. E muito importante também que em cenário de juros altos é muito complicado você analisar e encontrar títulos que paguem uma boa rentabilidade contra o risco que ela está entregando. Então, em 2026 é um cenário um pouco mais difícil para que você coloque esses créditos privados dentro da sua carteira de investimentos. E agora nós chegamos no quarto elemento, que são as ações. E por incrível que pareça, muita gente acredita que investir em ações é apostar. Mas investir em ações significa basicamente comprar uma pequena participação em algumas empresas. Quando a gente fala de empresas de qualidade, com bons resultados e visão de longo prazo, elas podem sim ser uma excelente ferramenta para você construir patrimônio. Agora tem um detalhe muito importante: quem investe em ações precisa aceitar que haverá oscilações. Em alguns momentos de mercado ele pode subir, ele pode cair e isso faz parte do processo. Por isso que ações normalmente fazem mais sentido para objetivos de longo prazo. Quem olha o mercado todos os dias acaba sofrendo muito mais do que quem investe pensando em 10, 15 ou 20 anos
com aquela ansiedade momentânea. Já o quinto elemento são os fundos imobiliários, outra classe que costuma fazer parte de muitas carteiras e eles permitem que você invista no mercado imobiliário sem necessariamente precisar comprar o imóvel inteiro, além do potencial de valorização que muitos fundos distribuem e são rendimentos periódicos aí ao investidor. Isso faz com que sejam bastante procurados por quem busca geração de renda no longo prazo. Assim como qualquer investimento, eles também apresentam riscos, seus preços podem oscilar, os rendimentos podem variar e por isso também precisam fazer parte de uma estratégia muito diversificada. E claro, o sexto elemento, se não um dos mais importantes, são os investimentos internacionais. Agora imagine o seguinte, todo o seu patrimônio está concentrado em um único país. Se acontecer alguma crise econômica, política ou cambial, praticamente todos os seus investimentos serão afetados ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que investir no exterior faz total sentido. Ao investir internacionalmente, você passa a ter exposição a empresas, setores e economias que muitas vezes nem existem no Brasil. Além, claro, de você reduzir a dependência do cenário brasileiro, uma moeda mais fraca. E hoje, investir no exterior ficou muito mais acessível do que alguns anos atrás. Tem diversas corretoras no mercado onde você consegue ter acesso à economia americana, europeia e diversas outras. Legal, depois de conhecer essas classes de ativos, surgiu outra pergunta. Quanto investir em cada uma delas? E aqui tem uma resposta que talvez você não espere ou não fique feliz. Depende. Depende da sua idade, depende do seu patrimônio, depende da sua tolerância de risco, dos seus objetivos, mas principalmente do prazo de cada objetivo. Uma pessoa que está formando uma reserva de emergência vai ter uma carteira completamente diferente de alguém que está investindo para aposentadoria. E é justamente por isso que copiar a carteira de outra pessoa quase nunca funciona. O importante não é ter os mesmos investimentos, é ter uma estratégia adequada para você. Mas antes de terminar, eu quero comentar rapidamente alguns erros que eu vejo com muita frequência. E o primeiro é colocar todo o patrimônio em apenas uma classe de ativo. Já o segundo é montar uma carteira apenas olhando para a rentabilidade do momento e notícias quentes. Já outro erro muito clássico também é mudar a estratégia de acordo com notícias que aparecem em redes sociais, televisão e fica operando sempre o mercado. E por último, mas talvez o maior deles, é investir sem revisar a carteira periodicamente. O mercado muda, objetivos mudam, sua renda muda, então a sua carteira também precisa acompanhar essas mudanças. Não no curto prazo, mas sempre voltada para a forma estratégica das revisões e alterações. E se você puder lembrar de apenas uma coisa desse vídeo, que seja que uma boa carteira não é aquela que mais rende em um determinado ano, mas sim aquela que permite que você alcance seus objetivos com segurança, equilíbrio e, claro, tranquilidade. E diversificar não significa comprar muitos investimentos. Significa combinar diferentes ativos para que um complemente o outro. É assim que normalmente se constrói patrimônio no longo prazo. Mas agora eu quero saber de você. Hoje, se você olhar para a sua carteira de investimentos, qual dessas classes representa a maior parte do seu patrimônio? Escreve aqui nos comentários, eu leio praticamente todos e posso gravar novos vídeos respondendo as dúvidas que vocês aparecerem aqui. E se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E se você gostaria de montar uma carteira personalizada, alinhada aos seus objetivos e ao seu perfil de risco, o link para conversar comigo está aqui na descrição. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.